Isso! E bom que a gente está com uma presença mais do que especial, a nossa vice-presidente. Presidente não, prefeita. A presidente da nossa cidade, né? Opa, escorregou, mas não caiu. É isso aí. Pode falar um pouquinho. Tudo bem, eu entendi o que você quis dizer, muito obrigada. Eu sou a vice-prefeita, mas aqui o que você quis dizer é que eu sou uma pessoa que cuida da cidade, então tá tudo certo, muito obrigada. Adorei o convite, achei que vocês estão arrasando, tá, gente? Eu sou jornalista de profissão, tô aqui me sentindo em casa com vocês, parabéns. E estou à disposição, o que vocês querem saber de mim? Kim, tua primeira pergunta. O que faz uma vice-prefeita? Uma vice-prefeita ou um vice-prefeito, né, ele tem que cumprir junto com o prefeito. Quando o prefeito sai de férias, é ele que fica cuidando da cidade. Então eles chamam de vacância. No momento em que o prefeito sai, o vice assume no lugar dele para a casa não ficar descoberta. No nosso caso, Adriana e eu, nós temos uma prática diferente. A gente trabalha juntos todo dia. Então, todos os dias eu estou na prefeitura junto com ele, cumprindo o expediente de 7h30, 8 horas da manhã, até a hora que for, às vezes noite, né? Quando tem evento, a gente vai até mais tarde. E grande parte da nossa agenda, muito grande parte do tempo, eu estou com ele nas reuniões com ele. Nós realmente trabalhamos juntos como dupla. Quando eu não estou com ele numa reunião, é porque eu estou em outra sala, na minha sala, multiplicando, como eu digo. Não é porque a gente está separado, é porque um está atendendo um público e o outro está atendendo outro, para a gente não deixar ninguém tempo. Isa, a tua terceira. Então, qual foi seu principal objetivo quando decidiu se candidatar a vice-prefeita? Eu sou jornalista e o sonho de todo jornalista, quando a gente assume, a gente faz um juramento quando a gente se forma, dizendo que a gente quer lutar pela igualdade, que a gente quer diminuir as diferenças, deixar as pessoas com uma vida mais justa, né? Que todos tenham as mesmas condições de oportunidade, de vida, de saúde, de educação. Então, como jornalista, eu sempre defendi as pessoas para que elas tivessem isso. Quando eu virei vice-prefeita, quando eu assumi esse desafio e depois virei vice-prefeita, eu ratifiquei isso. Eu realmente disse que eu quero trabalhar para manter, para fazer o que for possível, né? Ao lado do Adriano, porque a gente tem uma cidade com oportunidades iguais, uma cidade mais justa para todos, com igualdade de vida para o máximo possível de pessoas. Entendi. Maria? Agora a gente vai sair um pouquinho desse ramo de política, acho que poderia dizer assim, dessa pauta, desculpa. Qual conselho você daria... Opa, troquei a pergunta, desculpa. Qual foi a sua maior conquista? Como vice-prefeita? Não, pode ser no geral. Eu acho que a minha maior conquista é a de muita gente que não nasce, né, numa família com muitas posses. O meu pai era um policial civil, começou a vida como professor, minha mãe era professora também, e sempre batalharam muito para poder dar escola para gente, para poder dar ensino para gente, e eu fui batalhando também para fazer faculdade, para seguir minha caminhada. Então, acho que a minha maior conquista, e eu admiro quem estuda, se forma, foi conseguir, né, fazer uma faculdade. Eu me formei adulta, eu ia trabalhando e estudando, eu trabalhava de dia, estudava de noite como a maioria dos brasileiros. Então, uma grande conquista minha foi ter tido a oportunidade de fazer uma faculdade, receber meu diploma de jornalista e cumprir a minha profissão, né, como jornalista. Sim. E agora, voltando para a pauta de política, você sempre se interessou por política? Nunca. Toda vez que eu olhava no Jornal do Almoço, em outros lugares, quando eu olhava as coisas que os políticos faziam, eu não gostava muito. Eu achava que eles, às vezes, enganavam um pouco as pessoas, assim, né? Eles diziam que iam trabalhar pelas pessoas, depois que eles se elegiam, eles esqueciam rapidinho do que eles tinham prometido. Então, eu não gostava. Quando chegava na época da campanha eleitoral, eu falava assim para o Rafael, que era meu colega, hoje é meu amigo, né? Falava assim, lá vem eles mentir de novo para todo mundo, assim, eu não gostava. Não gostava do jeito que a coisa era feita, né? Eu admiro a política, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas dispostas a entrar na vida pública, mas me deixava triste. E aí foi por isso que quando o Adriano entrou, ele é uma pessoa tão valorosa, um homem tão decente, tão trabalhador, tão honesto, tão íntegro, e que também tinha essa mesma vontade. Quando ele me disse que estava indignado de ver esses mesmos políticos brincando com as pessoas, não cuidando das pessoas como deveriam, né? Que ele estava indignado, ele ia sair da indignação e partir para a ação, se colocar à disposição, pessoas de bem indo para a vida pública, e que ele queria que eu estivesse com ele nesse caminho. Foi ali que eu também pensei, bom, chega de reclamar e achar que não está bom, talvez seja a hora de
partir para o sacrifício e fazer a minha parte Arregaçar também. as mangas e Arregaçar as mangas, botar a né? mão na massa. Porque criticar é sempre muito mais fácil. Então foi nesse momento que eu resolvi, então, realmente entrar para a vida pública. Sim. E agora uma pergunta que está fora aqui das programações. Você acha que é interessante os jovens se interessarem por política desde cedo, ou você acha que é uma Muito. coisa que deve ser construída a partir lá dos seus 14, que está quase chegando na época de votar? Eu acho muito importante vocês acompanharem, saberem o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão dirigindo a cidade, quem são os representantes no legislativo, que são os vereadores, porque vocês têm que pensar que cada decisão de uma dessas pessoas move a vida de vocês, para o bem e para o mal. Então vocês têm que saber, vocês têm que discutir em casa, mesmo quando os pais de vocês em algum momento estiverem também desanimados, como eu estava, de não acreditar mais, de achar que todo mundo só fica enrolando para depois, né, ter os privilégios. Vocês têm que dizer, não, não é assim, não precisa ser assim. Vamos falar disso, vamos ver quem são essas pessoas, vamos ver se a gente não pode ter pessoas melhores, vamos nos engajar nisso e discutir isso, porque de repente vocês discutindo, vocês levam esse debate para um pai, para uma avó, para um tio, que vai pensar melhor e não vai se deixar levar por um candidato que vem aqui e diz, olha, vota em mim porque eu vou calçar essa rua. E na verdade é mentira porque ele não pode fazer isso. Então você começa a ter mais noção do quanto a sua escolha e o seu voto é importante de fato e que você não pode vender por nada, trocar por nada essa escolha. Sim, com certeza. Eu sempre prezo justamente sobre esse do voto certo e tudo mais. Então eu concordo contigo nessa parte. Tu também estava falando bastante sobre educação e tudo mais, né? Então tu poderia dizer assim pra gente o quão importante foi a educação pra tu? Para mim, na minha vida, muito, 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 muito. Como eu disse para você, o meu pai e a minha mãe tiveram bastante dificuldade para estudar, moravam bem no interior, então era tudo muito mais complicado. E eles se formaram professores, né? E assim, então eu sempre tive isso de casa, meu pai e minha mãe dizendo a importância da educação e principalmente para a gente, eu tenho 2 irmãs, o quanto era importante a gente valorizar o fato de estar numa escola. Porque vocês estão aqui, estão numa escola boa, com bons professores, com pessoas dedicadas. Olha com a oportunidade de ter um estúdio para fazer uma rádio. Tem alunos nesse Brasil que não têm essa oportunidade. Então, vocês realmente têm que agarrar isso com unhas e dentes, porque o futuro de vocês não é ninguém que vai fazer por vocês. São vocês. A gente constrói, né? Vocês constroem estudando, se dedicando, e indo além do que o professor pede, colaborando, fazendo mais o que vocês estão fazendo aqui, uma atividade diferente, né? Sim. Então, sempre que a gente se coloca para fazer algo, a gente está numa vitrine. Vocês podem dizer assim, mas a gente vai fazer isso, aí o colega vai rir, vai criticar que você me chamou de presidente no começo. Não importa, vocês têm que fazer. Essa é uma experiência que depois, lá na frente, quando você for ver, vai ter gente que não vai ter, e você teve. Então, vocês têm que aproveitar cada segundo da escola, desse aprendizado, de qualquer oportunidade que vocês tenham de aprender algo novo, né? De aprender, qualquer que seja, se alguém for ensinar vocês alguma coisa que nem é o que vocês imaginam que vão ser quando crescerem. Mas não custa aprender, porque lá na frente, para alguma coisa, aquilo vai servir. Entendi. Isa, tua segunda. Então, uma das suas principais pautas durante a sua candidatura foi sobre o investimento da educação, sua principal pauta junto com o Adriano Silva. Então, na sua opinião, como o Thiago falou, você acha que isso realmente traz bem para a população joinvilense? Com certeza, para qualquer população. Um povo que tem cultura e educação é um povo muito mais feliz, é um povo que sabe escolher. A melhor coisa que um político de mau caráter pode querer, a melhor coisa para ele são pessoas ignorantes. Pessoas que não têm acesso à informação, ao estudo, porque aí são pessoas que tudo que você disser para elas falam, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, vocês estão aqui me enchendo de pergunta, por quê? Porque vocês têm a oportunidade de estudar, de discutir com os professores, de pensar, será que é ela mesmo? Será que é legal o que ela está pensando? Só ter essa oportunidade de questionar, de criticar, de argumentar, de pensar, isso muda o futuro de vocês. Então, sem educação não tem como pensar em um país mais livre, com uma vida igual para todo mundo, a gente buscar essa justiça, esse sonho de que não tenham pessoas passando fome enquanto outras têm, de repente, muito mais. Então, a gente tem que oferecer oportunidades iguais para as pessoas. Tem gente que talvez não queira, mas é uma decisão de cada um. Só que a oportunidade está depois da educação. Sem educação não existe futuro. Vamos dar uma pausa rapidinho. Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa.
Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa. Estamos aqui, voltando aqui, né, depois de um break, de uma pausa. Kim, a tua segunda pergunta. Como surgiu o Adriano Perfeito e Regiane Vice? Olha, como surgiu. Eu estava dizendo no começo, no outro bloco, que o Adriano me disse que estava cansado de ver algumas coisas que ele não gostava na cidade que ele tanto gosta, que é Joinville, né, a cidade onde ele nasceu, e que ele resolveu sair da indignação, parar de reclamar e ir para ação e fazer a diferença e lutar pela cidade para fazer o que ele acreditava que era bom. E aí ele disse que começou a pensar que ele precisava encontrar alguém para ser par dele, né, para estar junto com ele nessa caminhada. E a gente se conhecia, ele como empresário, como uma pessoa que se envolve em muitas causas sociais, e eu como jornalista, muitas vezes a gente se encontrava, eu entrevistava ele, a gente fazia trabalhos sociais juntos, então eu tinha muita admiração por ele, eu achava ele um cara bacana, um cara do bem, um cara super honesto, e ele disse que me admirava também. E ele tinha vontade de ter uma mulher com ele, fazendo essa dobradinha. E aí foi o dia que ele me chamou para tomar um café com ele e disse que gostaria que eu estivesse junto com ele nessa caminhada. Ele estava passando pelo processo seletivo, que nós somos do Partido Novo, e ele me convidou para passar pelo processo seletivo. Se eu não fosse aprovada, né, não daria certo. E aí a gente foi caminhando, construindo tudo isso juntos, os dois passamos pelo processo seletivo, viramos o pré-candidato, lá no processo seletivo éramos o pré-candidato a prefeito Adriano e a pré-candidata a vice Regiane. Passamos no processo seletivo e aí viramos candidato a prefeito Adriano e candidata a vice-prefeita Regiane. E depois de eleitos viramos então o prefeito e a vice. Como é que é assim, esse processo seletivo do Novo, mais ou menos? O processo seletivo do Novo é um processo seletivo mesmo, como se você estivesse disputando um grande vestibular, só que não numa etapa só. Você vai passando várias etapas para mostrar que você está preparado, que você tem conhecimento da cidade, dos problemas da cidade, quais são as nossas coisas boas, o que a gente tem que trabalhar, né, quais são as dificuldades, se a gente está preparado emocionalmente, porque assumir um cargo público não é fácil. Se a gente está preparado para ser atacado, xingado, porque quando você está num lugar desses, sim, tem gente que te xinga, que te ataca, que te chama de tudo. Então você tem que ter a competência de conhecimento, a competência de saber gerir, a competência de saber que você vai estar num órgão público e que lá as coisas são mais lentas. E ainda tem que ter a competência de não sair arrancando os cabelos todo dia. Né? Porque são dias difíceis. Como é fazer parte da primeira gestão de uma cidade do Novo, assim? É uma honra, um orgulho. O Partido Novo é um partido que ele tem muitos diferenciais que eu admiro muito, e o Adriano também, que é a questão de a gente não usa nenhum tipo de verba pública para fazer campanha, né? Todos os outros partidos usam, a gente não usa. A nossa campanha foi feita toda por voluntários e algumas doações, então assim, a gente não tira dinheiro que poderia ir para a educação para fazer campanha eleitoral. A gente também passa por esse processo seletivo. Quando nós somos eleitos, todas as pessoas que estão no nosso time passaram por processo seletivo. Então, também são pessoas mais capacitadas para estarem lá. Então, tem uma série de coisas como isso, né? A gente presta contas todos os meses para o nosso partido, para a diretoria, para dizer se nós estamos, eles olham o nosso projeto de governo, nosso plano de governo, e vão toda semana, todo mês. E aí, fizeram o que estava aqui até o mês de setembro? Fizeram o que está de outubro? Nos cobrando para que a gente não seja esses que enganam, enrolam as pessoas, depois dizem que não deu para fazer. Então, tudo isso eu admiro muito no Partido Novo. Entendi. Mais uma coisa, a gente é filiado e a gente paga todos os meses para ser filiado. Quem sustenta o partido somos nós. Todos os meses eu pago R$30 para ser filiado ao partido. Sério? Não sabia dessa. Todos os filiados pagam para manter o partido, para a gente não usar verba pública. Mas é uma boa ideia, né? Todo mês eu vejo lá na minha conta, Partido Novo, 31 e alguma coisinha. Todo mês sai da minha conta. Que legal, é uma boa ideia, né? Porque é um partido diferente. É meio ruim, né? É muito dinheiro que poderia ser usado em saúde, educação, segurança, saneamento básico, né? O fundo eleitoral, o fundo partidário, a gente não usa nada disso. Maria. Qual? Terceira? Qual é a principal pauta do mês de setembro? Mês de setembro a gente falou bastante Agosto Lilás foi violência da mulher. Setembro a gente está falando de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, que é um assunto muito sério. Mas na prefeitura a gente fala de tudo todos os dias.
O nosso dia a dia tem agendas de tudo que é assunto. Desde causa animal, desde saneamento básico, desde educação, volta às aulas, pandemia que não terminou, vacinação, segurança pública, revitalização de praça, grandes obras, mobilidade. Não para nunca, gente. Se deixar, a gente trabalha 24 horas por dia. Sim. Quais são as dificuldades de ser a vice-prefeita de Joinville? Especialmente no meu caso, que eu sou a primeira vice-prefeita mulher de Joinville, passaram 170 anos para ter uma mulher nessa cadeira. Eu acho que a dificuldade é ainda lidar com o preconceito dos homens. Tem homens que chegam lá porque todos os dias eu sento em mesas de reunião que tem 4 homens, 5 homens, 7 homens, 9 homens, só eu de mulher. Então ainda tem muito homem que olha para mim tipo, só porque eu sou mulher, como se eu não tivesse competência para estar lá. Então a maior dificuldade ao longo desses 9 meses foi mostrar para esses homens que ainda acham que determinado gênero é melhor que outro, ou ser de um gênero ou de outro é ser melhor, mostrar para eles que eles estão enganados, que qualquer mulher pode ser o que quiser ao lado de um homem. Com certeza. É isso aí. Né, Maria? Com certeza. Eu parabenizo a sua coragem também, né? Porque não, né? Tipo, tem mulheres que ainda não conseguem se expressar, tipo, de encarar realmente, né, esse sistema. Olha, eu vou dizer para você o seguinte, quando eu entrei lá eu não imaginava que ia ser tão difícil, que tinha tanta diferença ainda, que tinha tanto homem ainda que olhava de cabeça do alto para baixo para uma mulher. A gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Tem muito homem que bate em mulher, tem muita violência, tem muita coisa, mas eu não sabia que ainda tinha tanto preconceito, ainda mais um lugar assim, né? Já que eu assumi um cargo tão importante. E quando eu percebi isso, eu comecei a lutar muito por isso. Em respeito a todas as mulheres que estão nessa sala, em respeito a todas as mulheres que me antecederam, né? Que lutaram muito para que uma mulher estivesse lá. São 170 anos, muitas mulheres que lutaram muito, muito, muito para diminuir essa diferença. Então, todos os dias que eu me deparo com qualquer tipo de preconceito, um olhar, até de mulheres, tá? Porque tem mulheres que também olham assim pra gente. Quando eu vejo um olhar desses, eu respiro fundo e falo, peraí, que eu vou ter que mostrar para mais alguém agora que eu posso ser a vice-prefeita sim e que eu sei o que eu tô fazendo aqui. Oi? Duvidam da senhora? Duvidam porque eu sou mulher. Se fosse qualquer homem, podia ser o maior incompetente, mas ele não ia ter esse olhar. É só porque eu sou mulher. E aí eu mostro para essas pessoas trabalhando muito, 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 muito e mostrando a minha competência todos os dias ao lado do prefeito. Inclusive, eu gosto sempre de salientar isso, né? O prefeito teve esse olhar de querer uma mulher do lado dele, ele sabe da importância disso para uma cidade, a maior cidade de Santa Catarina. Ele, todas as vezes que vocês observam, eu estou do lado dele. Muitas vezes eu não vou ali do lado dele, deixo ele aparecer mais, porque ele é o prefeito, e ele fala, Regiane, por favor, aqui do meu lado. Regiane, você quer falar alguma coisa? Em todos os momentos ele está dando valor e dando espaço para mim, entendendo que eu sou uma mulher, quer dizer, que eu sou uma pessoa competente, ponto. Não interessa se eu sou homem ou sou mulher, né? Então acho que isso é um exemplo que vai ficar também. Vitória, a tua primeira pergunta. Como podemos melhorar a mobilidade urbana? A mobilidade urbana? Fazendo mais obras, como nós estamos trabalhando para ter novas pontes, viaduto, para a gente fazer as pessoas entenderem que também elas podem usar, às vezes para sair de casa 2 quadras, não precisa ir de carro, pode ir de bicicleta, pode ir a pé. Então cada vez que a gente vai fazendo essas pequenas coisas, a gente vai mexendo na mobilidade. Quando a gente começa a tirar também, hoje não sei se vocês sabem, mas nós temos o Distrito Industrial lá do lado de lá, na Zona Norte. E aí muita gente que trabalha é da Zona Sul, então a pessoa sai daqui e tem que atravessar a cidade inteira para ir trabalhar lá. Então agora, por exemplo, a gente está trabalhando para que tenha um polo também industrial aqui na Zona Sul, porque aí quem mora aqui pode trabalhar aqui, quem mora lá pode trabalhar lá. Então isso você é mais inteligente, você começa a tirar essa trocação de lado, né? Começa a diminuir essa questão de tanta gente andando para tudo que é lado. Sim, com certeza. Quais são os projetos que você tem em mente assim para Joinville? Eu trabalho pela cidade toda, como eu falei para vocês desde o começo, tudo que eu puder fazer ao lado do prefeito, né, a gente faz junto para construir uma cidade mais segura, mais justa, mais humana, uma cidade mais bonita, que ofereça mais oportunidades para todos. Assim, todo dia eu estarei trabalhando por tudo isso o tempo todo. Nesse momento, um dos nossos grandes focos
é combater o Covid, é evitar que pessoas morram, é falar de conscientização para que elas entendam que elas são parte também disso, que para a gente vencer esse vírus, as pessoas têm que se cuidar também, têm que fazer a parte delas. Então, todas essas pautas são pautas que eu entendo que se o joinvilense, depois que a gente sair da prefeitura, estiver vivendo uma vida melhor, uma cidade mais bonita, mais bem cuidada, as pessoas com uma autoestima melhor, tendo muito orgulho de viver em Joinville, porque elas têm segurança, educação, saúde, eu vou ter feito a minha parte. Entendi. Isa, a tua quarta. Então, quais foram os seus principais projetos de lei que você aprovou esse ano? Na verdade, quem aprova o projeto de lei não é a vice-prefeita, é o prefeito. Eu vou citar um projeto que eu acho muito importante, que é o da reforma da Previdência. Ele saiu de dentro da prefeitura, foi para a Câmara de Vereadores, foi amplamente discutido e aí teve alguns ajustes e depois ele foi aprovado, sancionado pelo presidente da Câmara e voltou para a prefeitura, e quem aprovou esse projeto definitivamente foi o prefeito. Se ele estivesse de férias e eu tivesse assumido o cargo dele, aí seria eu, senão é sempre ele. Vamos dar mais um intervalozinho rapidinho. Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa. Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa. Voltamos aqui depois de um break para falar com a nossa vice-prefeita. Agora o Garrett vai fazer uma pergunta para todos. Eu vou dar uma fugidinha da pergunta que eles estão fazendo, né? Como que é a sua vida fora da prefeitura de Joinville? Corrida, porque você imagina, eu chego na prefeitura às 7h30, 7:45 todo dia. Então eu acordo 6 da manhã, tenho que me arrumar, como todo mundo, tomar café e ir para a prefeitura. E aí eu passo quase que o dia inteiro lá, né? Almoço, às vezes saio correndo, no dia que a gente tem live, a gente nem sai para comer, a gente come qualquer coisa correndo lá dentro mesmo. Entre uma agenda e outra a gente faz a live. E aí muitas vezes à tardinha eu já tenho que emendar e ir em alguma coisa à noite, que são os compromissos que o prefeito e a vice têm que ir. Então, muitos dias, né, Mariana, eu chego 10 da noite em casa, 11 da noite em casa, e outro dia, 6 da manhã tem que estar de novo. Aí, fora isso, ainda tem a questão de que eu sou dona de casa, eu sou casada, eu tenho um filho casado, então eu tenho um neto, e aí tem que ter comida na geladeira. Eu não tenho uma pessoa que limpa a minha casa todos os dias, eu tenho uma senhora que vai lá 2 vezes por semana. Então, eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ver se tem comida. Por exemplo, amanhã eu preciso ter sabão em pó para ela lavar roupa e eu não consegui parar no supermercado ainda. Então, isso tudo é a vida da vice-prefeita, que também é uma mulher normal, como a mãe de vocês, né? Além disso, no fim de semana eu tenho que, às vezes eu quero receber meu filho, fazer uma comidinha para ele, para minha nora e para o meu neto, eu tenho que cozinhar, e aí eu tenho que lavar louça, como todas as mulheres desse mundo, né? Normal. E aí, fora isso, eu tenho conta para pagar. Tudo isso que todos os pais de vocês fazem, eu também faço. Além de ser vice-prefeita. Eu já fico cansada só de pensar. Não é. Talvez seja uma rotina diferente, porque a gente está acostumado com essa coisa de vice-prefeito, prefeito, vereador, é tudo uma galera. Uau, eles têm uma vida completamente diferente. A vida A vida é nada. Muitas vezes eu chego em casa e abro a geladeira e não tem nada. Eu falo, e agora, meu Deus? Tô tão cansada, já são 9 da noite, eu vou até o supermercado ainda. Não, acho que eu não vou comer nada e vou dormir amanhã outro dia. Aí eu começo a empurrar, que hora eu vou no mercado, que hora eu vou no mercado, que horas eu vou comer. Aí eu, fim de semana cozinho, porque eu tenho saudade de cozinhar, de estar em casa, como todo mundo, comer uma comida de casa, poder ficar de pé descalço, não precisar colocar um sapato de salto, né? Não precisar fazer uma maquiagem, não precisar me arrumar tanto. Então, minha vida é igual a todas as mulheres. Só que tem essa limitação de tempo, então às vezes eu tenho que correr um pouquinho mais. Então é um pouquinho mais corrido, assim, do que o normal. Um pouquinho mais corrido, exatamente. Rafa, a tua pergunta. Puxando um pouco a pergunta do Garrett, com o seu tempo fora, assim, a senhora acha que devia, tem um tempo bom com sua família, seu trabalho? Como é que a senhora... Eu acho que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo para minha família. Mas acaba que uma prefeitura de uma cidade como do Pó de Joinville tem muita demanda. Se eu sair da prefeitura e conseguir chegar em casa às 6h30, 7 horas da noite, e eu quiser ficar atendendo as pessoas, eu fico no meu telefone até meia-noite. É WhatsApp, é direct, é pedido, é mensagem, é ligação, por todos os caminhos. Então, assim, a gente vai tendo que dar um pouco de limite, né? Às vezes o meu marido dizia 10 da noite, Rejane, você não vai largar o telefone? Descansa, amanhã é outro dia.
Então, assim, né, a gente fica querendo atender todo mundo, responder todo mundo, até porque nós somos muito acessíveis, então tem isso. Mas eu noto que o que é o problema? Uma pessoa que faz um evento hoje à noite e convida o prefeito amanhã à noite, convida o prefeito e a vice, ela quer que a gente vá prestigiar, né? Sim. Então, assim, como é que eu vou dizer para ela assim, eu tô cansada, eu preciso ir pro supermercado, não posso fazer isso, vai olhar de outro jeito, né? E assim, eu tenho que prestigiar ela. Então, a gente vai abrindo mão da vida familiar nessas noites todas e vai indo prestigiar essa pessoa. Daí avisaram que agora querem que a gente jante nesse evento. Então, já vi que amanhã eu vou chegar às 10, 11 horas da noite, né? Porque não tem mágica. Então, talvez amanhã era um dia que eu gostaria de tomar banho, pôr um pijama, poder ficar em casa vendo televisão, ou poder ver meu neto um pouco para brincar. Mas aí, quando você abre a sua vida para uma vida pública, você tem que aceitar que isso faz parte do jogo. E a gente realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, dedicação total, né? Sim. Maria, a tua quinta pergunta. A quinta. Como você começou sua carreira como jornalista? Então, eu fui convidada para fazer um comercial de televisão. E aí eu fazia a faculdade de artes plásticas. E daí o pessoal da televisão, da própria RBS, me convidou para fazer um teste como repórter, porque acharam que eu tinha ido bem de vídeo. Eu fiz o teste, deu certo, eu virei estagiária, depois virei repórter, depois virei apresentadora, depois virei editora, apresentadora e repórter. E aí fiz faculdade, troquei a faculdade de posição, fui trabalhando, fazendo faculdade, minha faculdade durou 7 anos, porque quem trabalha, né, chega, às vezes a aula começa às 7, você chega às 7h30, 7h40, daí tem que estudar de madrugada, é a vida de grande parte dos brasileiros. E aí eu me formei e segui nessa carreira por muitos anos. Sim. E você gosta de estar nessa área de comunicação? Você gosta de estar assim, como que eu posso dizer, falar com as pessoas, de se conectar com as pessoas? Muito, é o que eu mais gosto. Por isso que eu escolhi essa profissão, né? De estar com as pessoas, falar com elas, conversar com elas, ouvir as histórias delas. No nosso caso, ouvir as histórias delas para ver de que forma a gente pode melhorar a vida delas. É o que eu mais gosto. E comunicação é essencial. Vocês podem ter certeza que essa experiência de estar aqui conversando com as pessoas, vencendo a timidez, vai ajudar vocês muito na vida profissional que vocês escolherem. Porque você fica menos bicho do mato, sabe? Você fica mais corajoso. Mesmo que morra de vergonha, você vai igual. E senão você fica ali, né? Não vou falar porque alguém pode não sei o quê. E a comunicação, essa coisa de se colocar um pouco, ir para a exposição, deixa a gente mais audacioso. Isso é bom, a vida pede coragem. Eu queria então dar um exemplo aqui, né? Que a gente sempre gosta de dar exemplo, pegar um pouquinho no pé dele, que é o João. O João, ele estudou comigo já antes, né? Ele era um pouco tímido, ainda mais para apresentar trabalho. Sempre muito nervoso, gaguejava muito, mesmo lendo assim, sabe? Sempre gaguejava muito. E ele veio aqui para a rádio, começou a trabalhar com a gente, começou a desenvolver essa timidez dele, né? Essa travada que dava nele. E hoje ele tá aí com o programa dele, muito show, cara. Muito show, João, é isso aí. A gente tem que vencer as limitações. Vocês que são muito novos têm que entender que quando vocês veem essa vida lá fora, essa vida, por exemplo, no Instagram, no Facebook, ou de alguém que, nossa, parece que a pessoa tem uma coragem, nasceu para aquilo, pode ter certeza que em algum dia ela vai estar com medo, em algum dia ela vai estar meio, será que eu posso? Será que eu sei? Será que não vão me zoar? Todo mundo tem esses desafios. A gente não pode se deixar levar pelo medo, né? Pela vergonha, pela timidez. A gente tem que encarar os desafios e vencer. Rafa. Por que a senhora deixou de apresentar o JA? Depois de muitos anos, eu achei que eu queria novos desafios. E aí eu já estava muitos anos apresentando o Jornal do Almoço, adorava o que eu fazia, né? Adorava a empresa que eu trabalhava, mas eu queria novos desafios e queria ter mais tempo de me dedicar para minha família e para fazer algum tipo de voluntariado. Eu sou voluntária do Hospital Infantil há anos já. Eu queria fazer mais pelo hospital, por outras coisas, outras causas. O que eu não imaginava? Que a vida me traria uma causa muito maior, onde eu posso fazer pelos outros, né? E aí acabou que isso veio no meu caminho e tá tudo certo, eu tô adorando. Tá sendo muito bom poder fazer pelas pessoas, poder entender que eu posso fazer a diferença na vida delas, junto com o prefeito, com o nosso time, né? Que a gente pode contribuir para as pessoas terem uma vida melhor, é muito gratificante. Maria?
E como era fazer parte da redação da NSC? Como era o seu dia a dia na redação? Também bem puxado, eu chegava às 7h30 da manhã, porque a gente tem toda a preparação, vocês sabem, né? A preparação de um jornal. Depois tinha que se maquiar, arrumar, ir para o estúdio, apresentar. Saía do estúdio, daí tinha que ir para uma reunião de pauta para avaliar o outro dia. Daí de tarde tinha que trabalhar, fazer reportagem na rua. Daí à tardinha, à noitinha tinha que ir para um evento, às vezes também. Então também era bem corrido, mas como tudo na vida, né? Os pais de vocês saem cedo, chegam tarde, quem trabalha fora. Quem tem pai ou mãe que é dona de casa também trabalha muito. Então a vida de todo mundo é muito trabalho, é muita dedicação, né? É muita alegria, mas é muita dedicação e determinação. A gente soube que a reforma da Previdência foi aprovada, né? Então, a senhora poderia explicar pra gente, assim, o quão importante é essa reforma da Previdência? Na nossa visão, a reforma da Previdência é importante tanto para a cidade como para o próprio servidor. Eu sou uma pessoa que paga o INSS, eu não sou funcionária pública, né? Eu estou lá, mas eu não sou funcionária pública. Há algum tempo atrás, o próprio INSS teve que refazer as contas, porque estava entendendo que no modelo que estava indo, quando chegasse na minha vez de me aposentar, talvez não tivesse mais dinheiro para me pagar o tempo que eu tivesse ainda para ficar sem trabalhar, porque tu vai contribuindo para depois ter a garantia de ficar sem trabalhar e receber de volta. O IPREVILE, que é dos servidores, também o tempo vai mudando, a forma de aplicar o dinheiro mudou, o mercado mudou. Então, assim, todo aquele lucro que eles tinham com o mercado financeiro diminuiu. E a quantidade de pessoas se aposentando está aumentando. E as pessoas estão se aposentando cedo e as pessoas estão vivendo cada vez mais. Anos atrás, lembra disso? Tinha funcionários, eu tenho amigos do meu pai se aposentou com 49 anos. E essas pessoas morriam com 60, né? Não, isso anos atrás, os amigos do meu pai morriam com 60. Hoje a minha mãe tá com 76 e tá, ó, show de bola. E tem gente com 80 e poucos, a minha sogra tem 80 e poucos. Então essas pessoas estão vivendo mais. Ou seja, elas contribuíram tempo para viver X, só que elas estão vivendo Y. Essa conta não fecha. O que poderia acontecer? E os cálculos provaram isso. Quando chegar na vez da diretora se aposentar, ela vai se aposentar um tempo, chegar aqui e vai começar a faltar dinheiro. Falta dinheiro, e aí? Ela trabalhou a vida inteira dela, não é justo? Por conta disso, a prefeitura já vinha todos os meses bancando esse buraco que ficava nas contas do Preville. E ela botava um aporte de dinheiro, bastante dinheiro, todo mês. Um dinheiro que poderia ir para obra, saneamento, segurança, educação. Então a conta estava desbalanceada. O que a reforma faz? Ela ajusta as coisas. E aí você tem que, né, ir trabalhando para tudo ir. Por exemplo, esse novo modelo já está pensando nessas pessoas que vivem mais, nessas pessoas que se aposentam com X idade, né? E que o IPREVILE tem que ser autossustentável, ou seja, segurança para quem vai se aposentar e está trabalhando e quer se aposentar e tem todo o direito de se aposentar pelo IPREVILE. Entendi. Maria? Qual conselho você daria para a Regiane de 15 anos? Eu fiquei pensando nessa pergunta, gente. Eu falei para Mariana, eu acho que eu diria para mim, não se cobre tanto, porque eu sempre me cobrei muito. Tudo que eu fazia errado, eu pensava, por que eu fiz errado, o que eu posso fazer melhor. Eu nunca achei que a vida é assim, não, a gente tem que pensar, cada coisa que a gente faz, cada escolha que a gente escolhe, cada decisão, cada vez que a gente faz alguma coisa, a gente tem que pensar, ter consciência das coisas. Então eu sempre me cobrei muito. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse dito para a Regiane de 15, não se cobre tanto, talvez eu não seria quem eu sou, porque eu ia levar tudo mais na flauta, certo? Então eu acho que eu diria para ela, siga em frente. Vitória. E em relação ao Bolsonaro, a senhora apoia ou não apoia o Bolsonaro? O Partido Novo, ele não apoia ninguém. Ele apoia projetos e ideias, não pessoas. E nem é contra a pessoas. Então, nós do Partido Novo, Adriana e eu, nós apoiamos. Se o Bolsonaro fizer coisas boas, nós concordamos. Se ele fizer coisas ruins, nós não gostamos. Então, ele, pessoa, pra gente, não há críticas nem elogios. Existe porque ele faz. Pra gente importa de que forma ele está levando o Brasil pra frente. Sim. E na
no dia 7 de setembro ocorreram várias manifestações ao longo do Brasil. Sim. Incluindo uma aqui em Joinville, que se não me engano, 35 mil pessoas. Acho que foi nessa faixa mais ou menos. Pelo que eu tinha visto, um levantamento, foram 35 mil joinvilenses que foram às ruas a favor do Bolsonaro. O que você acha? Agora eu queria colocar um complemento. Vários desses 35 mil joinvilenses foram para a rua sem máscara, sem proteção alguma, e vem depois cobrar, tipo, a prefeitura, por exemplo, cadê a vacina? Porque não tem leito de UTI. O que você acha dessa hipocrisia desses brasileiros? Maria, eu acho o seguinte, eu acho que o direito a toda manifestação é livre, nós vivemos num país democrático, graças a Deus, então as pessoas têm direito a fazer o que elas quiserem, reclamar, apoiar quem elas quiserem, com ordem, sem bagunça, sem quebrar, sem depredar, né? O patrimônio público que é de todos nós. Com relação à manifestação especificamente essa, nós da prefeitura dissemos para quem quisesse ouvir, a pandemia continua, usem máscara, se cuidem, tentem evitar aglomeração, todo mundo coladinho, como nós estamos aqui. Um monte de gente, mas estamos mantendo o que a gente tem que fazer para poder se proteger. Vocês estão na escola e está tudo certo. Se alguém não fez isso e depois vai fazer isso que você está dizendo, vai reclamar do Covid, vai reclamar da vacina, é a questão da hipocrisia. Infelizmente, nós não temos 100% de pessoas boas, que cumprem as regras, que obedecem às leis. Então, sempre vai ter gente no meio disso que vai fazer o que você está dizendo. Cabe a vocês, que são o futuro, também lutarem por isso. Eu digo todos os dias no meu trabalho, para meu time, minha equipe. Eu já cheguei num lugar, por exemplo, um dia numa escola, não sei se era uma escola, era algum lugar para visitar, e me disseram assim: vice-prefeita, você pode estacionar ali, tem uma vaga de deficiente e você pode ocupar aquela vaga porque ninguém usa, nós não temos ninguém usando essa vaga. Eu falei: não, eu não vou estacionar nessa vaga, porque não está certo. Essa vaga é para um deficiente, se não tem nenhum deficiente, eu não vou ocupar essa vaga. Mas está chovendo, eu falei: não faz mal, eu vou me molhar. Então, fazer o que é certo é fazer o que é certo. Se todo mundo partir desse pressuposto de fazer o que é certo, Maria, a gente não vai ter talvez o que você está dizendo que acha lamentável, né? Quando as pessoas não fazem e aí depois reclamam. Sim. E também teve as manifestações de 12 de setembro, que daí foram a favor... Não, contra. Troquei. Contra o Bolsonaro, que foi, acho que, uma iniciativa do MBL. Foi uma iniciativa do MBL junto com Vem Pra Rua, que são dois movimentos, assim. E teve ação aqui em Joinville? Não teve. Teve aqui em Santa Catarina. Teve em Florianópolis. Teve em Florianópolis. A gente estava pensando nesse próximo sábado tentar fazer algo. Porque eu faço parte do MBL também. Que eles pediram para comentar, já que o direito, eu repito a mesma coisa que eu disse antes para vocês. Graças a Deus nós vivemos numa democracia, cada um pode lutar pelo que acredita. De novo, né? Quem for a qualquer manifestação, use máscara, se cuide, né? Passe álcool gel se puder, não deprede o patrimônio público, sabe? Não saia quebrando tudo porque é contra alguma coisa ou alguém, que ninguém tem nada a ver com isso, né? Tem gente que não quer nem para um lado nem para o outro. Então, assim, respeite a diferença. Se você está num dos movimentos e o teu amigo é de outro, não briga com ele por causa disso, argumenta, conversa, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais entender que nós vivemos num país livre e cada um tem direito democrático. Sim, com certeza. Então eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Foi muito legal conversar, bater esse papo aqui com você. Agradecer a nossa querida diretora, agradecer ao nosso professor por montar essa estrutura que a gente tem hoje. Está dando a oportunidade de falar com a vice-prefeita hoje, né? Alguém gostaria de agradecer? Eu gostaria de agradecer muito a presença da vice-prefeita. Eu acredito que foi uma entrevista muito importante para a nossa rádio. Foi uma entrevista que vai ficar marcada, porque temos as duas meninas e o Rafa, o Garrett também. Pode-se dizer aí uns 80%? Um 80% da mesa, que é a primeira vez deles numa entrevista, então acredito que vai ficar marcado no coração deles. Gostaria de agradecer a diretora, ao professor, ao Kelvin, que está cuidando dos nossos microfones por trás, e aos meus parceiros de bancada, o pessoal que está ali ouvindo, que não pôde, que não falou hoje. Mas é isso. É isso aí.
Então, eu só queria finalizar aqui um pouquinho. Agradecer também a Isa que participou da rádio. A Isa que participou da rádio. O Luiz que não participou hoje, mas está com o Biga Podcast, que é um programa muito legal. O João também, que não está aqui agora, mas ele também está com o programa dele, que é super legal. E agora a gente gostaria de dar as últimas palavras para a senhora. Eu que adorei. Quem é você, Maria? Vocês dois só são os da velha guarda? Então, não, os três. E três que vão ficar aqui. Muito legal. O João também, né? Eles também. É muito legal isso que vocês estão fazendo, né? Essa iniciativa de conversar com as pessoas, de trocar ideia. A gente tem que aprender. Sempre que a gente escuta alguém, a gente pode aprender. É uma forma diferente de ver o mundo, de levar alguma coisa pra gente, de ensinar alguma coisa pro outro. Para vocês que vão chegar, não tenham vergonha de falar, respira fundo. Todo mundo, quando começa, tem vergonha, fica meio intimidado, mas não pode se deixar levar, gente. Vocês vão ter muitos momentos que tem que fazer de conta que não tá com medo, fazer de conta que não é direito, que não tá com frio na barriga. Então, tem que, principalmente no mundo de hoje, com tanta disputa, de tanta coisa, vocês têm que, respira fundo e vai embora. Então, muito obrigada, adorei. Espero ver mais mulheres, né? Daqui a pouco eu não estarei mais na prefeitura. Vocês são novinhas, né, Maria? Quem sabe daqui não sai alguma mulher já ativa politicamente, questionando, discutindo, né? Defendendo as mulheres, e para a gente ter mais mulheres na prefeitura, mais mulheres nas diretorias, nas gerências, nas coordenações, que a gente possa ter mais vereadoras, mulheres, porque vai ser muito bom ter essa mistura. Então, conto com vocês. Tá bom? E muito obrigada. Isso aí, Rádio Web Metropolitana Joinville, a sua rádio na sua casa.